salve! Começando mais um Roda de Pogo, aqui diretamente da Avenida Paulista, dos altos da Avenida Paulista. Segunda temporada, hein? Roda de Pogo, segunda temporada. É o nosso bate-papo sobre cultura, cultura de rua, arte, cidadania, skate, política. É isso aí. Sempre agradecendo os nossos parceiros, Rede TVT, Instituto Modernista, Federação Paulista de Skate e Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. É isso aí. Na apresentação hoje estou eu aqui, Henrique, artista, produtor cultural, terceiro setor, gestão pública. E comigo aqui ao meu lado uma querida, viu? Hoje ao meu lado temos aqui a curadora e historiadora de arte, Maria Luísa Menezes. Salve, minha irmã. Salve, valeu o convite. Obrigado, viu? Para quem não conhece a Maria, ela esteve aqui na primeira temporada do Roda de Pogo, foi entrevistada aqui com a gente, junto com o Denner de Souza. Obrigado, viu, irmã? Estamos aí. Bom, vamos nosso convidado de hoje, nosso convidado oriundo do subúrbio operário do estado de São Paulo, nascido e criado na cidade de São Bernardo do Campo, formado em arte e educação com pós-graduação e especialização em linguagens visuais. Desde 2000, vem desenvolvendo intervenções urbanas, utilizando o stencil. Tem trabalho nos acervos dos principais museus e instituições do Brasil. Já trabalhou como arte educador em diversos projetos sociais. Já expôs em grandes galerias pelo mundo. Já dividiu o evento com grandes artistas internacionais de arte urbana. Estamos falando de Daniel Melim. Salve, meu irmão. Salve, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Da hora, Melim. Obrigado, viu? Maria, obrigado. Vamos lá começar aqui essa viagem falando de arte, de cultura, de elementos aí, de cidadania. Tamo junto. Vamos lá. Primeira pergunta é uma pergunta básica, tá, Melim? Só para dar uma situada também na turma que acompanha a gente. Fala um pouco da sua história, da onde você nasceu, infância, juventude, até chegar nos dias de hoje. Fica à vontade. Bom, eu sou de São Bernardo do Campo, nascido e criado ali na região do Ferrazópolis. Só para contextualizar, Ferrazópolis fica perto da Volkswagen. Então tinha uma série de empresas ali no entorno, então eu cresci em torno dessas empresas que depois viraram um quintal, né? Tem até uma exposição que eu fiz, que o nome era Quintal de Fábrica, exatamente por isso. No bairro operário do que eu nasci, era comum a gente falar sobre política, era a época que estava rolando o skate, o punk já estava acontecendo. Então, minha criação, assim, ela tem uma diversidade cultural que eu acho muito interessante, assim, porque do lado da minha casa tinha um terreiro de Umbanda, então a gente tinha a festa de Cosme e Damião, mais para cima tinha um pessoal que fazia folia de reis, tinha a galera do skate, também o bairro do Ferrazópolis fica muito próximo dos sindicatos metalúrgicos, então tinha toda uma organização também dos trabalhadores. Meu pai trabalhou na indústria, minha mãe era professora. Então veio desse contexto mesmo, que quem é da região ou conhece minimamente a região pode ter uma ideia do caldeirão cultural que me formou, né? Certo. Eu acho que já emendo até a primeira pergunta, assim, mais direta, falando como tudo isso influenciou a sua arte, o desenvolvimento da arte, como que tudo isso, dessa vivência de criança, jovem, nesse subúrbio operário, influenciou no seu trabalho artístico. Eu acho que a primeira influência, assim, talvez não tenha, ela tem uma decorrência com a arte, mas eu acho que vem mais na questão da atitude, assim. Eu cresci vendo os meus pais, os vizinhos se organizarem. Depois, dentro do movimento juvenil, assim, do it yourself, faça você mesmo. Então, acho que esse ponto de partida, para mim, também foi um ponto importante para eu chegar no caminho da arte. Porque quando eu queria desenvolver alguma coisa e eu queria fazer algo, eu não precisava depender, eu não ficava muito nessa ideia de depender de alguma coisa para fazer. Então surgiu desde a gente quer andar de skate, mas a pista de skate fica longe, vamos juntar umas madeiras aqui, a gente faz uma rampa, faz um caixote, sabe? A gente quer fazer uma banda, alguma coisa, não tem instrumento, você junta algum material ali que você consegue emitir um som, você consegue experimentar essa vivência de música.
desenho, eu quero desenhar, fazer a capa para um amigo, um desenho para uma... Eu quero uma história em quadrinhos, eu mesmo fazia as histórias em quadrinhos, sabe? Então eu acho que vem meio dessa iniciativa que eu via do meu redor, das coisas rolarem, né? Até mesmo da organização da vizinhança. Então tinha muito isso de tipo de bater laje, né? Vamos fazer uma laje, a galera se juntava para fazer aquilo. Então não tinha muito isso de esperar algo acontecer. A gente ia atrás, se a gente queria alguma coisa, a gente ia atrás para fazer acontecer. Então acho que isso muito me motivou a produzir a arte, porque também não tinha isso, é difícil acesso, não tinha muito essa questão da barreira, né? Sim. Porque a gente tem muito essa dificuldade, né? Dependendo de onde... Porque eu não tinha contato com o artista, né? Da onde eu venho, assim, não era uma coisa muito distante falar que você vai viver de arte. E, enfim, foi no entanto que um ponto que eu saí da indústria, né? Que eu cursei escola técnica, fui trabalhar na indústria, trabalhei 4 anos como... Já emendou a pergunta que eu ia fazer. Já vai que vai. Vamos nas ideias. É isso mesmo. Já vai nisso que eu ia perguntar justamente sobre essa sua vivência na indústria, né? E o significado também de levar a arte que você tem, que é influenciada por todo esse universo que você está falando, principalmente do ABC Paulista, levar isso para um cenário global, né? Mas fala dessa experiência na indústria, como isso também influencia também no método, né, de construir as peças artísticas e tal, e no cenário global isso tudo. Então eu fiz escola técnica, me formei em técnica mecânica, e aí naturalmente fui trabalhar na indústria. Trabalhei 4 anos em manutenção de equipamentos de medição. ET ou Senai? Fiz ET. Escola técnica estadual. É uma rivalidade, né? Legal. E, enfim, no começo assim eu não entendia muito, não era a área que eu pretendia, mas depois me ajudou bastante no sentido, hoje para me desenvolver um projeto, eu tenho uma metodologia muito que eu aprendi na indústria, assim, sabe, de fazer um projeto, de desenhar esse projeto para depois executar ele. Então esse processo me ajudou muito, trabalhar com medida, sabe, planta. Então eu recebo uma planta, de qualquer espaço eu entendo ela perfeitamente. E se eu preciso construir um desenho, um projeto para apresentar para alguém, isso me facilitou muito. E fora a questão de usar ferramenta, de organização de trabalho. Tem essa metodologia de organização de trabalho meio que vem desse período, assim. A galera do ABC fala muito sobre isso, assim, eu conversando até com o pessoal que é mais ligado à dança e tal, e ele falou que a questão de ter passado pelo Senai, ele acabou nem trabalhando na indústria como você, teve a vivência mesmo na indústria, mas teve uma pessoa que eu conversei e falou sobre essa questão da organização, que quando passou pelo Senai, essa organização que virou uma organização de vida, né, e entra dentro do nosso dia a dia, né, e o ABC tem muito disso, né, dessa questão de ter respirado todas essas lutas coletivas, toda essa organização do faça você mesmo, não nem dentro da questão mesmo punk, que a gente vem lá de trás e tem esse lema do faça você mesmo. Isso foi uma coisa natural para quem estava ali no meio de tudo aquilo, né? Muito, muito, muito legal. Maria, tem um comentário do ABC. Por favor. Eu sou de Mauá também, legal, né? Então, escutar, né, falar do ABC, porque acho que são muitas vivências também do ABC, né? Para mim me marca muito o trem, né, como esse recurso também do ABC que nos ensina também sobre circulação, sobre tempo, né? O ABC ele é operário de muitas formas, né, industrial de muitas formas. Então me identifico quando você fala sobre esses processos, né, de como o ABC ele forma outros modos mesmo de a gente lidar com o processo de trabalho, né, e de entendimento de espaço, de território. A relação que a gente estabelece com São Paulo, né? Então, muito, muito forte mesmo esse ponto. E aí eu vou trazer para um outro aspecto, né? Já pensando na sua produção, né? Porque eu acho que quando a gente olha para a sua produção, teve um vídeo recente que você publicou, onde você coloca telas uma do lado da outra, né? E depois você reorganiza, né? Então, me veio essa relação agora, falando de organização de processo de trabalho. Mas eu queria pensar um pouco mais sobre a visualidade também, né? Porque a gente está falando de um ABC, de um movimento punk, do skate, mas você escolhe esse campo da pop art como uma referência que é muito própria, né? Quando a gente olha para o seu trabalho, né? Pensar essa visualidade das histórias em quadrinhos, que também está presente, pensar os letreiros, os outdoors, as propagandas.
E aí, quando a gente vai pensar a pop art, né, na historiografia de arte, ela começa ali nos anos 50, né, na Inglaterra, mas depois espalha para o mundo, Estados Unidos ali nos anos 60, no Brasil também esse período, ditadura, né, inclusive muitos artistas aderem a processos da pop art também, né, na crítica ao militarismo. Tem, quando a gente olha para a historiografia, uma certa queda nos anos 70 e tal, né, mas a sua escolha visual volta para aquela pop art do começo, né? Aquela pop art dos anos 50. Eu queria entender um pouco, né, essa escolha também que você faz, né, pela pop art, junto com o grafite, né, que é muito próprio, né, dessa nossa vida no ABC, e também os debates políticos e sociais, né? A gente estava até comentando um pouquinho antes de começar a gravar, né, que Andy Warhol, né, essa grande figura da pop art, tem uma série, por exemplo, de acidente de trânsito, né, fazendo crítica aos automóveis, né, que ainda não tinham cinto, né, e como eles poderiam ser nocivos para a juventude, né? Então, como a pop art, ela também tem um quê político, né? E acho que queria escutar um pouco sobre essas intersecções no seu trabalho. Não, ótimo, Maria. Ótima pergunta, assim. Antes de eu chegar de saber o que era pop art, tudo que eu aprendi um pouco através do skate e do grafite. E frequentava muito a pista de São Bernardo do Campo. E a pista, na época que eu frequentava, o grafite que se via por lá era com stencil. Que aí vinha essa ligação com a pop art. Mas eu fui entender que isso tinha uma ligação com pop art só depois na faculdade. Porque era realmente de ver. Então, eu acho que também isso de andar na rua, eu comecei a fazer uma leitura da cidade. Então, eu comecei a ler os outdoors, as propagandas. E aí vem essa minha paixão pela letra, pela forma a imagem da letra, não a letra só como um significado. Sim. Mas e também do deteriorado, porque também na década de 90 a gente começou a sofrer no ABC, eu acho como um todo, a desindustrialização. Várias empresas começaram a sair. E aí eu comecei a usar esses galpões abandonados como um lugar para explorar, para fazer o grafite, para fazer teste. Até mesmo ninguém ia ver, então eu poderia jogar tinta, se ficou legal, se deu um resultado. E foi onde que também eu descobri a pátina, o desgastado, que aquilo eu comecei a incorporar no meu trabalho. E aí só na faculdade que eu fui entender que aquilo era pop art. Mas a minha referência da pop art vem muito pelo grafite e vem muito das capas dos discos, que usavam muito recorte, o fanzine. A gente se comunicava muito por fanzine. E o fanzine tinha isso de você recortar uma imagem, e o que me atrai na pop art é realmente criar esse diálogo ou esse contraponto com o significado inicial dele, que às vezes vem de uma propaganda. Então eu posso usar de forma irônica e trabalhar temas políticos, sociais, ou mesmo só de ironia. Então, essa edição da imagem, para mim, foi o que me levou, acho que realmente, a usar esse tipo de imagem, que trabalha essa coisa American Way Life, que é tipo tudo felizinho, tudo legal, mas quando você tira isso do contexto e recria essa imagem, ela tem uma potência que eu acho que é muito forte. E aí depois na faculdade que eu fui estudar arte e educação, porque eu vinha de uma forma ali, de uma sociedade, do meu convívio que era muito distante. Para mim essa questão, vou viver de arte, né? Exclusivamente. Vou fazer, por exemplo, uma faculdade de artes plásticas e saio e trabalho com o quê? Então eu fui estudar arte e educação, que depois um dos primeiros projetos sociais que eu fui trabalhar durante a época de faculdade foi em Mauá, no Jardim Oratório, com um projeto que se chamava Caju, que era a Casa da Juventude, que trabalhava no contraturno com crianças que estavam em vulnerabilidade social, com o projeto PET, que era o projeto de erradicação do trabalho infantil. Então, foi ali que eu realmente comecei também a entender outras questões sociais de forma mais ativa e conectar com o meu trabalho, e de como que essa ironia funcionava ou não funcionava. Tá, você emendou essa parte e também estava aqui no nosso roteiro, falar um pouco sobre os projetos sociais que você já participou, que você acha legal estar falando, e o que você está participando hoje. Você falar um pouco sobre os projetos sociais e essa relação da arte com esses projetos e da sua atuação sociopolítica também em cima disso. Então, como eu falei, meu pai trabalhava na indústria e minha mãe era professora. Então a área da indústria não estava muito legal, eu fui para a área da minha mãe, fui trabalhar com arte e educação.
E em casa a gente sempre conversou a respeito de política, questões sociais. Eu vivo num bairro que isso tem uma discrepância muito grande. Tem partes do bairro que tem uma galera legal, que trabalha na indústria, mas tem uma galera também, uma parte do bairro que vive numa situação muito, muito difícil. Então isso eu entendia. E na hora que eu comecei a perceber que o trabalho de arte e educação, que a arte podia ser uma ferramenta para me alcançar esses lugares e trabalhar outras questões, né? Porque é lógico que a ideia também poderia se formar artistas, mas também eu poderia usar essa ferramenta da arte para trabalhar questões outras, de cidadania, né? De como que aquela criança pode usar isso para dentro do lazer, da diversão, e que isso tem um cunho também social importante no desenvolvimento humano, né? Assim como a gente aprende matemática na escola e você não necessariamente tem que se tornar um matemático, a gente tem que aprender arte também na escola, nos projetos. Não necessariamente você vai virar artista, mas isso faz parte do conhecimento humano no sentido mais amplo da palavra, né? Hoje você está atuando em qual projeto que você pode destacar hoje? Quais projetos? Hoje eu atuo com o projeto Jardim Limpão. Qual que é? Como que ele é? Que é um projeto que acontece no bairro de Ferrazópolis. Jardim Limpão é a parte mais alta do bairro. É um projeto que começou com o pessoal da capoeira, a Capoeira Angola, o Vanderlei e o Fábio. Eles vinham para São Paulo, pegavam conhecimento com o mestre Plínio, isso na década de 90. Os caras vinham de bicicleta, sabe? Vinham para cá, treinavam, aprendiam, voltavam de bicicleta depois do treino para passar para os amigos. Não tinha acho que não tinha esse contexto que eles estavam fazendo um projeto social. Sim. Eles estavam disseminando a cultura. E aí, conforme foi passando, e a gente conversava sempre, né? E eu não entendia como eu poderia participar. Porque, pô, um projeto social, a gente faz aquela coisa idealizada, que você tem que ter um espaço, você tem que ter muito recurso, tem que ser uma ONG. Sim. Até que um dia eu fui pintar no Jardim Limpão, fui fazer um grafite no Jardim Limpão. E na hora que eu comecei a fazer o grafite, com o apoio desses meus amigos, né? Eles falaram, não, vamos pintar lá na quebrada, cara. Eu falei, o meu material que eu tenho aqui eu levo lá e a gente faz. Vamos fazer. Meio a molecada foi colando. Aí eu entendi, eu falei, não preciso de um espaço. Tá aqui, vai ser a viela. Então eu comecei a me juntar com eles, com o viés do grafite. Nessa época eu já não estava mais, já estava num processo de trabalhar com galeria, já não estava conseguindo dar aula, porque demanda um tempo, tanto a aula quanto o meu projeto artístico, minha pesquisa artística demandava um tempo, eu não estava conseguindo trabalhar mais com os dois. Eu falei, agora eu consigo aplicar um monte de ideia que eu vi do meu jeito. Então eu comecei a usar as vielas do bairro para começar o projeto. E aí esse projeto foi fortalecendo e a gente começou a ter realmente ideia de, isso aqui que vocês já vem fazendo é um projeto. Posso, com o grafite, colaborar com vocês? E aí a gente começou a fazer o grafite, depois a gente conseguiu uma associação de bairro e comecei a dar aula. E hoje em dia tá mais voltado para a questão da capoeira Angola, dança afro, mas onde eu tento dar um suporte com a direção artística, né? De trazer recursos, pensar outras ações, levar outras informações para dentro do projeto. E também eu tento colaborar com o projeto Meninos de Rua, de São Bernardo do Campo, que é uma entidade que tem mais de 40 anos. Sim. E ela também desenvolve um trabalho fantástico na cidade, numa época que a gente tinha muito problema com o justiceiro, né? A região também, infelizmente, ficou conhecida por essa questão. Eles trabalham com a questão da infância, que é uma coisa que me toca desde do meu começo, assim, com projetos de arte e educação. Então são dois projetos. Eu atuo de forma diferente, hoje eu atuo mais no bastidor, mas que eu tento dar o meu apoio, assim, conforme eu consigo, posso, e conforme a necessidade deles também. Mas eu acho que o mais legal é um projeto que começou com o Vanderlei e o Fábio, se mantém com eles que têm autonomia. Eu falo para eles, o importante é vocês terem autonomia e eu estar ali na contrapartida do que vocês precisarem para a gente fazer isso acontecer de uma forma legal. O projeto Jardim Limpão não é uma ONG, a gente não conseguiu formalizar, porque a gente também entendeu que a gente é muito bom na ação e a gente ficava muito parado, não estou conseguindo desenrolar esse documento. E isso, ou a gente vai parar na parte burocrática e a gente vai parar a ação, ou a gente vai continuar com a ação. O que é mais importante? O mais importante é a ação. Hoje, essas atividades sociais que você participa,
elas participam também desses editais que a gente tem hoje com muito mais frequência que a gente tinha no caso quando a gente era jovem. Hoje vocês conseguem também buscar alguns recursos, porque hoje tem mais acesso, ou vocês acabam fazendo diretamente mesmo esses projetos? Olha, quando a gente teve a consciência do projeto, a gente sabia que a gente não ia ter um apoio direto. Então a gente faz independente se tem apoio ou não. É lógico que quando a gente tem um apoio de edital, que tem uma transparência, isso pra gente é até mais confortável para trabalhar. E aí a gente consegue ter uma organização muito melhor. Teve um ano que a gente ganhou o VA e a gente, por estratégia, a gente mandou projetos separados. Mandou um projeto de grafite, mandou um projeto de capoeira. Até porque como a gente ia explicar que tudo isso é junto, enfim. Vamos mandar separado, se um entrar, o outro entra. E entrou os dois. Então a gente conseguiu se organizar mais. Então toda vez que a gente consegue também ser contemplado no edital, isso ajuda, né, de uma maneira de ampliar, na verdade, o que a gente já vem fazendo. Porque a gente consegue dar um recurso melhor para as crianças e os adolescentes que são atendidos. Então a gente consegue um lanche, né, consegue às vezes trazer um outro educador para trazer uma outra informação, né, trabalhar outras questões assim que o projeto, mas o básico a gente tenta manter assim, com certeza. Fechou. Vamos dar um gapzinho, que é o nosso intervalo, voltamos já com Roda de Pogo. Salve! Voltando com Roda de Pogo, com Daniel Melinha, aqui meu parça, e a Maria, que está acompanhando aqui hoje. Obrigado mais uma vez. Bom, o Melim mandou umas fotos aqui pra gente, pra equipe, e a gente vai passar num videozinho aqui e ele vai comentando em cima de cada uma. Vamos lá, Melim. Eu tô apresentando aí uns detalhes, né, para falar um pouco dessa pátina, do desgaste. São pintura em tela, são detalhes de pinturas em telas, mas que tem para mim uma conversa muito grande com a rua, né, com esse desgaste. Então a minha pintura tem muito a ver com o erro, né? Ele também tem essa imagem, como a Maria pontuou muito bem, assim, da pop art, mas também tem esse erro, o desgaste da imagem, ela não é muito perfeita, né? E essa é de uma exposição que eu acho que para mim foi um marco para street art, eu acho, nacional, que é a exposição no MASP. E essa é uma exposição mais recente, que é na Fundação Iberê, que foi minha exposição solo, onde eu consegui apresentar obras de tamanhos gigantescos, assim, que fazem esse contraponto também com a rua, né? O que está dentro e o que está fora, né? E aí para os murais. Esse é um mural em Viena, num festival que eu participei em 2023. E também fazendo um contraponto, né? De escala, porque esse é um grafite que eu fiz na Favela do Sapo, no bairro dos Orquídeas, e contrastando com a pintura. Então é meio... essa dinâmica de trabalho minha é meio isso, o que é feito no ateliê e o que é feito fora do ateliê, ou o que é feito na rua e o que é feito fora da rua. Trazer esse contraponto, né? Eu acho que para mim, a minha pesquisa está muito relacionada a isso. A esse ponto de convergência ou também de antagonismo, né? Porque tem coisa também que funciona na rua que não vai funcionar na tela. E tem coisa que você vai fazer no ateliê que não vai funcionar na rua, né? Você tem um limite ali de material na rua e de tempo. Porque você está fazendo, na maioria das vezes, é uma ação ilegal, né? Não é uma ação autorizada. E dentro do ateliê você tem uma série de ferramentas, materiais e tempo. Sim. Então tem um lado meio psicológico também. Esse é um dos trabalhos mais recentes também. Que vamos dividir esse lucro, né? Que é essa brincadeira. E esse é de um festival que aconteceu em Londres, o The Cannes Festival, que fui convidado pelo Banksy para fazer um mural com mais 60 artistas do Stencil. Certo. Então são artistas que têm a mesma técnica, mas cada um fazia de forma totalmente diferente. Muito legal, Melim. É impressionante como você consegue, aí é na minha visão, assim, você consegue fazer o trabalho que você faz no ateliê, que você faz para galeria, para museu, você consegue... Como isso se conversa com o trabalho que você faz na rua, assim, eles ficam de uma forma muito natural, assim, sabe? Parece um trabalho só. Você consegue fazer uma curadoria sua, assim, e é muito legal essa vivência da rua tão clara, exposta dentro de um museu ou de uma galeria, de outra forma, mas com muita verdade, assim, com muita transparência. Maria vai fazer uma pergunta agora muito, muito interessante também, que a gente ficou com curiosidade para perguntar. Fica à vontade, Maria.
Eu tô com uma lista aqui para te perguntar. Várias. Vou escolher qual delas primeiro, né? Bom, acho que eu vou pedir para você primeiro comentar um pouco sobre o mural na Luz, né? Esse mural que foi apagado também recentemente. Pensando toda essa produção que você apresenta agora, né? E essas relações, né? O desgaste, como isso tem a ver com a rua, como isso aparece na tela. Essa pop art, essa propaganda, comentar um pouco disso nesse mural, como você concebeu a ideia, mas também a sua primeira exposição institucional no Museu Afro, né? Então, como também esse lugar que o Henrique fala, né, de esse artista que está na rua, mas também está nas instituições, ele já acontece há um tempo, né? Não é algo recente. Então, essa exposição no Museu Afro, em 2007, e esse museu, que é um dos mais importantes que nós temos também no país, né? Com todas as questões que ele traz, né? Apresenta sobre a história do país, enfim. Queria discutir um pouquinho sobre esses contrapontos nessas duas experiências na cidade de São Paulo. Não, legal. O Museu Afro, para mim, é um espaço assim que eu tenho um carinho enorme. Porque ele tem a ver com a minha história e foi um museu que me ajudou a me formar também. Através do Emanuel, né? O Emanuel foi um guia, assim. Ele me deu dicas valiosas, puxões de orelhas valiosos também. E foi onde eu fiz minha primeira exposição. Eu tinha feito uma exposição na Galeria Choque Cultural, onde o Emanuel viu meu trabalho e falou, pô, esse cara aqui é pintor, não é só grafiteiro, não. Ele traz essas questões da pintura, né? Composição, textura. E aí ele me convidou para uma exposição coletiva, que foi o Território Ocupado, que foi a minha primeira exposição institucional, e foi a partir daí que realmente a minha carreira ela abre de uma forma que eu consigo realmente me dedicar ao trabalho artístico de uma forma mais pungente, assim. E para mim foi uma honra, né? E foi um questionamento que eu levei para o Emanuel, assim, porque eu sou um cara muito curioso, eu queria entender por que eu estava naquele museu, né? Para mim era uma honra estar naquele museu, mas eu queria entender também, até porque se alguém me questionasse, eu estava meio pronto para isso, vamos dizer, pro questionamento, eu digo. Porque eu fiz arte e educação, estava vindo da street art, e eu já estava entendendo que eu ia ter uma barreira ali para ser quebrada, para me poder entrar nas instituições, nas galerias. E eu fui fazer uma uma especialização. Porque a arte e educação foi uma formação muito, muito importante para mim, mas ela não trabalhava tanto essas questões conceituais, até mesmo técnicas, enfim. E na especialização eu queria ter isso, sabe? Poder defender meu trabalho. Se alguém questionasse, eu falei, não, eu acredito no meu trabalho, eu acho que ele é importante por isso, essas questões tem a ver com a história da arte por isso, por aquele motivo. Então eu já estava meio preparado para o questionamento e eu fui questionar o Emanuel por isso, assim. E ele falou uma coisa fantástica, que como ele entendia meu trabalho perante ao território que eu vinha, perante da origem do grafite, né? Então ele entendia de onde que eu estava vindo, de São Bernardo, que eu também carrego isso, assim. Então para mim foi uma das coisas mais fantásticas, foi entender e colaborar. Eu colaborei com diversas ações com o Museu Afro, mais recentemente um mural. E aí falando do mural, o Mural da Luz foi o que realmente abriu o meu espaço para dentro dos murais. Porque o grafite para mim tem essa coisa de estar na rua. Então se eu estou fazendo na rua ali, com uma certa forma eu classifico como grafite. Se eu vou para um muro autorizado, numa escala maior que eu tenho tempo, eu já chamo de mural. E se eu estou dentro de uma instituição, eu já chamo de pintura. Porque para mim são coisas diferentes, assim. E o Mural da Luz foi esse salto, porque até então eu não tinha feito nada nem na metade do tamanho. Então também me trouxe uma solução técnica. Eu falei, pô, eu quero fazer um mural grande, mas eu quero usar o stencil. E aí o mural, por mais que hoje esteja em voga, é uma coisa antiga dentro da história da arte. Então eu fui estudar a história da arte. Os afrescos, como que os artistas faziam? Eles desenhavam, porque era uma posição incômoda, desenhavam no papel, furavam com agulha e passavam um batique de carvão. Sim. Eu vou fazer isso com stencil. Em vez de eu cortar a forma toda, eu vou só perfurar certos pontos. Em vez de batique de carvão, eu tenho um spray. Então eu consegui também uma solução técnica usando o stencil para fazer um mural de grande escala, em frente à Pinacoteca, que também eu estava me posicionando ali estrategicamente, de alguma forma. Tem uma relação com o trem, porque dentro da Estação da Luz você via a obra, e o trem tem uma relação com a ABC. Então a escolha, eu acho que a escolha do local já é metade da mensagem. Né? Já está ali a mensagem. E ali tinha antes do Cidade Limpa, ali
era um foco muito grande de propaganda. Então, a minha ideia da imagem ali foi usar esse tema da pop art, mas muito voltado com a propaganda e desconstruir a propaganda. Então, eu peguei diversas imagens e signos da propaganda, recortei e reconstruí aquele espaço da propaganda, deixando um pouco da pátina do desgaste e depois o desgaste do próprio mural, que depois foi apagado, porque também é uma coisa natural. Vai chegar uma hora que aquilo tem um desgaste, ou é renovado, e também você entra num dilema aí, né? Porque se a gente está falando de arte urbana, grafite, que tem essa coisa efêmera, uma hora se vai, entendeu? Mas que infelizmente apagou, mas também é um processo natural, assim, um processo natural da vida, né? De ir sumindo, de desaparecer. Eu tenho na cidade, né? Da cidade. Tem uma curiosidade, nesse dia, quando começaram a apagar o mural, eu estava fazendo um trabalho, por sinal, ali em frente à Estação da Luz, no dia, era um evento de arte e cultura com os moradores de rua, né? E eu vi começando a apagar, eu falei, nossa, eu vou mandar uma mensagem pro Melim, né? Começaram a apagar, mas eu acabei não mandando, mas eu filmei, eu acho que eu filmei, mandei para alguém, falei, nossa, estão começando a apagar. E a resposta do Melim para alguma entrevista ou algum lugar que você comentou, foi bem isso mesmo. Acontece, a gente pintou na rua, uma hora pode apagar. Claro que a gente não quer que apague, porque é uma obra bonita, tem um símbolo importante para a cidade atrás, né? Mas acontece, porque a arte de rua, a gente já vem com esse propósito mesmo, de pintar, e se sair, ok. Ela deu uma repercussão muito grande, né? Essa obra também, ali, né? O Mural da Luz. Chegou a sair até na Veja, em várias revistas, né? Sobre a referência desse mural como arte urbana na cidade de São Paulo e tal. Eu acho representativo da cidade, muito, né? Representando, né, a arte urbana. É isso mesmo que a Maria falou. E muito, muito legal. A história é muito legal. Melim, dentro dessa pergunta, eu queria emendar de alguma experiência específica na sua juventude que tenha moldado um pouco alguma obra sua em particular, alguma experiência na sua juventude que te deu que te dá um start dentro de alguma obra de arte sua? Cara, tem todas as experiências, muito, né? Fiquei aqui tentando puxar no HD, assim, as experiências, assim. Eu acho que é um combinado de diversas experiências, sabe? Tem uma experiência que me marcou muito, eu acho que foi quando eu era bem criança e fui com uma greve dos professores com a minha mãe. Olha, bem ABC. Sabe? Total. Sabe? Me marca, assim, porque dela me levar, porque também não tinha com quem deixar. Certo. Né? E tem um monte de experiência, assim, que me marca muito, assim. E depois disso, eu acho que com a adolescência, a pista de skate de São Bernardo, que era onde que pra mim chegava a informação. Sabe? Eu frequentava a pista de skate porque era um lugar que eu gostava. Não andava muito bem de skate, mas eu tentei durante muito tempo, né? Tento até hoje. Mas era ali onde estava a informação. Era ali onde a gente sabia onde ia rolar os shows. Era ali se tinha alguma música, alguma banda, chegava alguma fita por ali, ou alguém estava ouvindo. As festas, os fanzines. Ali era o point da pichação do grafite na década de 90. Ponto de encontro do hip hop, do ali formou o Posse House. Foi formado ali, né? Sim. Então, era ali onde tinha informação. Então, pra mim... Só que o skate... E era interessante também, porque no meu bairro o skate era uma coisa muito mal vista, né? Eu lembro que eu guardava em casa o skate de toda a turma. Porque os pais não... tipo assim, ninguém pode saber que a gente anda de skate. Sabe? Era uma coisa muito marginalizada, assim. Então, guardava até um dia que eu fiquei, tipo, o dia inteiro fora de casa, na pista. Tipo, saí de manhãzinha. Travou o rolê da noite. Meu pai furioso, porque, tipo, sumiu, né? Não tinha isso de avisar, né? Não tinha um WhatsApp. Não tinha essas coisas. Aí sumiu, meu pai ficou furioso e falou, eu quero esse skate da galera toda fora daqui, cara. Antes disso, como é que era para seus pais terem um monte de skate em casa, assim, da galera? Não, é porque meu pai e minha mãe, assim, eles sempre foram muito tranquilos, assim, sabe? Eles não foram muito repressivos, né, nesse sentido, assim, né? Tipo, meu pai queria que trabalhasse, que estudasse, né? Mas essa questão do skate, até então, ele, tipo, uma brincadeira. Mas quando ele viu que, tipo, o moleque sai, fica o dia inteiro fora, só fala disso, que é isso, ele começou a podar. E o jeito de podar foi, tipo, tira esses skates da turma aqui, porque aí os pais não deixavam.
E aí eu comecei a frequentar a pista de um outro jeito, porque eu estudava do lado, né? Uhum. Ia de bicicleta, pra ET eu ia de bicicleta. Então, às vezes, passava ali na pista, já tinha amigos. E aí também já estava com uma rede de contato formada, né? Já tinha um contato ali. Eu vejo assim, né? A pista de skate de São Bernardo, ela tem uma representatividade tão forte, né? Porque ela... Se você olhar qualquer documentário que fala sobre o skate brasileiro, ele tem um capítulo sempre especial sobre a pista de São Bernardo. E como que ela é esse ponto, né, de arte, de cultura, como que aquele espaço é vanguarda, né? Até quando você fala de stencil, desse material, de pintar naquelas paredes desgastadas. Quando você fala, eu lembro muito criança ali, quando eu ia andar de skate naquela pista, e uma história bem parecida com a sua, porque também filho de professor, meu pai via aquilo também como até como uma arte, andar de skate. Então, para ele era muito legal levar a gente na pista para andar de skate e ficava lendo um livro. E a gente andando de skate ali. Mas eu lembro muito disso, desses stencils, que a galera pegava de extintor, aquelas placas de extintor, fazia naquela parede desgastada por causa do tempo, mas desgastada também por causa do rolê de skate, em cima daquilo tudo. E como a arte ali também foi um negócio que catalisou, também questão de arte, a cultura hip hop, cultura punk. Então aquele espaço foi muito representativo da questão da cultura de rua. Eu acho que e sai artistas como Melim, que é um artista internacional, Brasil, internacional, como é importante ali, e saiu vários artistas ali, e muitas pessoas passaram por ali e beberam daquela fonte, né? E aí virou um negócio muito louco, porque a pista hoje continua uma das maiores do mundo. Só que hoje ela é de um formato diferente, ela é de um formato mais institucional, mas continua sendo um ponto de referência de contracultura. Tinha um espaço libertário. Ali se sentia, pelo menos o que eu sentia, era um espaço libertário pra caramba. Eu lembro que o meu primeiro grafite que eu fiz com a turma do bairro foi na pista de skate. Sim. Mas a gente fez assim, de dia. Porque, tipo, aqui é o nosso espaço, sabe? Eu sentia isso, assim. Que tinha essa coisa, tipo, é nosso, isso aqui é nosso. Até porque também a galera mais velha, que eram os skatistas mais velhos ali, era basicamente deles, porque eles que faziam a manutenção. Tava rachado, o pessoal ia com massa plástica, cimento e fazia, sabe? Nossa. E como isso entra dentro de um pouco do que você falou logo no começo, que a gente não tinha lazer para consumir, a gente fazia o lazer. Tipo assim, essa questão de viver no ABC e ver toda essa luta e tudo isso acontecendo, fez a gente respirar esse ar, né, na verdade, né? E naturalmente a gente atuar de uma forma sem academia, sem nada para ensinar. Foi uma coisa muito natural. Maria? Comentar duas coisas. Por favor. Um é um comentário que me... recentemente eu pude ler uma pesquisa de uma pesquisadora da FAO, ela é de Mauá e fez a pesquisa dela na FAO, na USP, onde ela vai justamente contra uma produção acadêmica que vai falar que as periferias são desordenadas, ali nos anos 70, né, uma produção acadêmica que vai falar sobre isso. Ela vai mostrar como existe uma organização interna, né, ela vai falar sobre Mauá especificamente, mas imagino que isso se estenda muito para São Bernardo e Santo André, sobretudo, né? Que são antigas, né? Mais antigas do que Mauá. Mas que é isso, né? As pessoas sempre foi esse nós por nós, né? Esse a gente se organiza, esse a gente precisamos fazer, a gente se junta, faz uma laje. E como tem uma organização interna, né? Então, e o ABC ele é muito forte nisso, né? Então, é muito, muito bom te escutar, porque isso se estende para o campo da cultura também, dentro do ABC, né? Me faz pensar na pista de skate de Mauá, onde eu fiz meu primeiro grafite, inclusive. Uma mosca. E aí eu queria conectar uma questão, porque o Henrique já te colocou para fora do Brasil, né? Já falou dessa circulação internacional. Eu queria conectar, então, com essa questão existe essa pop art conectada com a arte urbana, né? Em outros artistas também, né? A gente tem grandes nomes, né? Kate Haring, Basquiat, Banksy. A gente vai olhar também para Shepard Fairey. E no Brasil, a sua obra é uma referência nesse sentido. E eu queria te escutar sobre essa sua posição no mundo também, né? Com esses outros artistas, né? Inclusive, sobre o festival que você participou junto com o Banksy também, se você puder comentar sobre essa produção fora do país. Encontrou com ele? Conta pra nós quem é. Quem é, né? Quem é ele? A fofoca, enfim. A fofoca. Mas
o grafite, ele me proporcionou isso, a arte em si, né, no geral, mas muito o grafite porque com o grafite eu comecei também a produzir muito ali na região do ABC, porque para mim sair de São Paulo, da cidade, né, do território, para ir pintar em outro lugar, lógico que isso era um convite de um amigo ou de alguém que a gente fazia esse movimento, mas era muito mais difícil, então eu acabava pintando muito na minha região. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a registrar esses grafites, fazer fanzine. Olha a volta que eu vou dar para chegar na sua resposta. Fazer fanzine e mandar para fora. E foi aí que eu comecei a ter contato, porque tinha essa mídia underground, né? A fazer contato com, por exemplo, o Tristan Manco, que é um dos principais escritores sobre arte urbana no mundo. E aí ele começou a apresentar meu trabalho fora. Sabe, eu comecei a fazer contato com o pessoal na década de... Acho que começo dos anos 2000, final dos anos 90, tinha um Lost Art, que era um casal de fotógrafos que começou a registrar os grafites pela cidade. E tinha um blog que, pô, era começo da internet, pelo menos pra mim, assim, começo dos anos 2000. E tinha toda essa informação. Então o fanzine foi o jeito de eu pulverizar meu trabalho. E aí eu comecei a criar essa relação com artistas de fora e trocar informação. E aí chega num ponto que esses artistas também... O trabalho deles já eram, né? A gente já conhecia, já chegava isso pra gente. Então eles já tinham um nome, mas o trabalho de muitos desses artistas se potencializou e muitos desses artistas começaram a apoiar outros artistas, que foi o caso do Banks. Ele criou um festival por conta dele, totalmente independente, onde ele convidou 60 artistas do Stencil, que faziam um Stencil do mundo. 30 de Londres e 30 do mundo. Assim. Do Brasil foi eu e o Alto Contraste. E aí foi legal, porque cada um tinha um jeito diferente de fazer o stencil, sendo que a técnica é a mesma, assim. Foi uma experiência legal, porque teve todo um segredo, né? Falando dos bastidores, assim, teve todo um segredo pra acontecer. Eu sou um cara um pouco ansioso. E eles só falaram um dia antes onde que ia rolar o evento. Então, tipo, eu tava lá sem saber, isso vai rolar mesmo, sabe? Não vai, quanto que é? Eu enchi no saco do pessoal da produção, assim. E mas é em segredo. Tinha um código para você entrar no lugar, sabe? E aí sortearam ao lado de quem que você ia pintar. E aí, coincidência, eu ia pintar do lado do Banks. Eu falei, pô, vou conhecer o cara. Mas o dele já estava pronto. O dele já estava lá. Mas foi numa passagem de túnel desativada. Fizeram como se fosse uma obra. Então tá interditado, com um coletinho, não pode entrar. E você chegava, tinha uma palavrinha mágica que você falava, entrava, e aí era um outro universo. Era carros capotados, mas tudo como uma expografia, sabe? Um cenário que ele criou para abrigar esse festival de stencil que rolou em Londres em 2008. Muito legal, hein? Muito massa. Muito massa. Maria, quer fazer mais alguma em cima disso? Que eu tenho outras aqui. Acho que posso ir? Bom, sobre você está falando, a gente está contextualizando aqui a história e tal. A importância qual a importância ou qual o impacto quando você vai pintar fora? Não, a gente pode até considerar fora de São Paulo, que tem uma particularidade. Porque eu vejo você se manter no ABC ainda é muito interessante isso, viu, Melim? Porque o São Paulo capital, ela suga, né? Porque tudo está acontecendo aqui, tem muita coisa acontecendo aqui, e o mundo está aqui, né? Na capital. E quando você vai pintar fora, ou quando você vai pintar para algum outro lugar do Brasil, quando você leva essa questão toda do ABC, essa questão da luta social, da luta política, é um diferencial? Como que é visto isso para fora? Porque é diferente. Existe a luta política, existe a luta social de outros? Existe. Mas o ABC tem uma particularidade. Como que é esse impacto quando você vai pintar em outro lugar, sem ser São Paulo? Eu acho que vem muito de como eu percebo o local. Eu acho que esse é um pouco do diferencial, assim, sabe? A gente acaba fazendo uma leitura do lugar antes de fazer qualquer coisa, né? Então, sei lá, falando de experiência internacional, eu fui participar de um festival em Viena. E aí era num prédio que era... Pô, mas que prédio que é esse? Aí eu fui pesquisar, era um prédio que foi uma das primeiras
construções de moradia popular de Viena. Então, pô, não é um simples prédio, né? Ele tem uma história. Eu acho que é um pouco do diferencial da turma, assim, sabe? É sempre tentar olhar por esse viés, não só político, mas é um viés humano, de você tentar entender aqueles moradores. Vai ter morador que não vai gostar que você está pintando ali. Vai ter morador que vai gostar, que não vai entender. E de como que a gente conversa com esses moradores, em outra língua, tentar explicar tudo isso, sabe? Eu acho que isso é também quando a gente vai para outro estado. Então, pô, fui fazer um projeto de trabalhar com oficina em Uberaba. Então, pô, tenho que entender o que é Uberaba, o que eles estão precisando. Então, pô, a dificuldade que eu fui falar com os artistas era, a gente não está conseguindo entrar nos editais da nossa própria cidade. Não adianta eu levar uma oficina simplesmente de stencil, pô, então vamos levar uma oficina também de como que a gente pode escrever edital. Tem alguma técnica, ou, né, tem algum recurso, o que a gente pode fazer? Então é meio, acho que essa percepção, assim, sabe? De como que a gente olha o mundo, como que lê a cidade. E para mim estar em São Bernardo ainda é um ponto muito importante da minha pesquisa, sabe? O lugar, como que eu leio o espaço. Né? É lógico que a gente está falando de uma cidade que, pô, às vezes, é global também. Mas ali ainda tem Hoje é o centro do universo. Eu acho que assim, quando você quer falar para o mundo, você fala do seu lugar. Né? Você falando do seu lugar, você vai estar conversando com o mundo. E tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo da região. Sabe? Tem coisas que eu não fazia ideia e estou aprendendo hoje, assim. E aprendo muito com os amigos dali, sabe? Bom, antes de chamar o Gap, eu queria falar que é muito legal você dizer desse estudo que você faz antes de ir para outra região, esse estudo. E que você faz um link, né, para onde você vai. Eu vou pintar em Uberaba, por exemplo. Você estuda onde você vai pintar, o que é. E você linka também com a sua história, da onde você está vindo. Isso é muito importante. Chamar um Gap aí, Roda de Pouco volta já. Salve! Roda de Pouco voltando aqui com o Daniel Melim. Melim, a gente vai passar um videozinho que você mandou pra gente. Eu queria que você falasse um pouco em cima sobre o que tá rolando. Vamos lá? Esse vídeo aí é um projeto que eu fiz com um amigo meu, o Raon, que é do Escrita ABC, que ele vem registrando arte de rua na região já faz um tempo. E aí a gente decidiu pegar um rolezinho pelos abandonados da cidade, né? Então eu gosto muito de ainda hoje frequentar esses lugares abandonados. Uma pelo local, outra porque já me fornece uma série de texturas, de pátinas, de desgaste, de cor. E eu tava com um projeto que eu tinha pesquisado, enfim, para às vezes criar o meu trabalho assim, eu vou pesquisando não só imagem, mas pesquisando histórias e contextos. E aí eu vendo uns cadernos da época da ET, eu encontrei uma ferramenta que chama Sargento. Né? A gente popularmente conhece como Sargento ou Grampo, mas eu quis usar esse nome Sargento. E aí eu fiz uma arma presa, né? O sargento travando essa arma, porque se ele trava você não consegue puxar o gatilho, tem a parte que estoura a munição e você não consegue acionar ela. Então, ironicamente, tem uma ironia aí, que é o sargento travando essa arma, né? Que é uma obra que chama Sargento. E aí também fui aproveitando e fazendo outras coisas por esse galpão, né? Que é para mim, um dos lugares, sabe? Esses lugares abandonados, para mim, são um dos lugares mais lindos, assim, né? Tem uma história triste por trás, porque é uma empresa que fechou, um monte de funcionários se perdeu, mas tem uma... Né, tem esse antagonismo também, né? Que é uma coisa meio triste, mas ao mesmo tempo, como que a gente trabalha isso, né? Esse espaço abandonado, né? E aí eu uso também uma série de outras imagens que vem meio com uma frase para criar esse contexto, né? Mas eu acho que o principal desse daí foi realmente fazer esse projeto, essa ideia que era o sargento e levar isso para a rua, né? Muito legal. Maria? Uma última questão aqui que eu tenho da minha parte para você, Melim, sobre essa relação entre a produção de rua e a produção das galerias, né? Queria escutar um pouco sobre isso, assim, se você, como artista, se você percebe
uma possibilidade do sistema de uma fluidez melhor, mais fácil, ou se ainda tem aquela divisão sobre ou você é grafiteiro, ou você é um artista que pinta em tela, ateliê, etc, etc. Como que isso funciona para você na sua prática, se você ainda vê esses limites ou não? Para mim, particularmente, eu não vejo esse limite. Mas eu reconheço que há esse limite dentro de um sistema aí. Que às vezes... Porque assim, quando fala também grafite e street art, é uma linha muito aberta, né? É um leque, assim. Então, quando fala street art, eu sinto que ainda tem muita gente com o pé atrás, principalmente de instituições, né? De entender o que você está fazendo fora de um lugar fechado, de uma galeria ou de um museu. E quando isso, ou quando um artista que não necessariamente só produz isso, né, se limita a isso, vai para um espaço, sabe? Eu ainda assim, eu já tinha uma ideia disso quando eu comecei a explorar o campo das artes visuais, quando eu fui querer explorar de uma forma profissional, montar meu portfólio e apresentar isso para as galerias. Então eu fui estudar, fui fazer especialização para realmente defender o meu trabalho. Agora, falando particularmente, para mim, elas são coisas que funcionam muito bem dentro da minha pesquisa. Porque tem coisa que eu vou experimentar na rua. E, às vezes, o resultado eu consigo trazer para dentro do ateliê. E tem coisa que eu vou experimentar no ateliê que eu consigo levar para a rua. Mas também é saber o que funciona de um lado, né? Na rua tem que ser uma mensagem mais direta, né? É um lugar de trânsito. Às vezes, dentro de uma galeria, de uma instituição, você tem um tempo. Né? O visitante, o público tem um tempo para ver aquilo, entender. Então a mensagem também não precisa ser tão direta, porque senão vira um panfleto, aí a pessoa viu, leu, já foi embora. Então é meio ler a cidade, né? É uma leitura dos ambientes. Então eu estou lendo a cidade de uma forma, eu estou lendo as instituições de uma forma. Mas realmente é difícil para o artista que trabalha com mais vertentes, sabe? Tipo, de tentar acessar às vezes uns lugares que você fica marcado. Você é um cara da street art. E aí isso tentam, né, te limitar de uma forma, você se encaixa aqui. E não, né? O grafite foi o que me levou a querer ocupar outros espaços, sabe? Como eu quero estar na rua e explorar esses espaços, eu também quero estar em outros lugares. Eu quero estar dentro de um museu, sabe? De uma fundação, de uma galeria e falar do meu trabalho. Demais, Melim, demais. Bom, caminhando para o final, antes de encerrar, a gente vai fazer as considerações finais. Quero mostrar o livro do Melim aqui, viu? A gente vai colocar na nossa estante aqui, vai ficar por toda a temporada aqui, a segunda temporada do Rosa de Fogo vai estar com o livro do Melim aqui na nossa estante. Vou pedir pro Melim fazer uma indicação de um livro, de um disco, alguma coisa que você queira, fazer suas considerações finais. Maria, considerações finais. E passa suas redes sociais também, as divulgações suas, e fica à vontade. Tá joia, gente. Bom, queria agradecer, Henrique, pelo convite, pelo papo. Maria, um prazer enorme estar com você aqui, estar falando de arte. Para mim hoje foi um dia fantástico, esse bate-papo, né? Essa conversa. Quem quiser saber mais do meu trabalho, Instagram é @melim_abc, ou então no meu site melim.arte.br. E aí eu trouxe esse livro aqui do Sérgio de Carvalho, O Pão e a Pedra. Esse livro, na verdade, é o livro de uma peça teatral feito pela Companhia do Latão, de 2016. O Sérgio teve essa ideia de falar sobre esse tema dos operários da greve de 79 de São Bernardo a partir do golpe de 2016, porque ele começou a entender uma questão a respeito da religião. Como a religião, né, a Igreja Católica Progressista apoiou a greve dos trabalhadores, e como que a religião estava voltando de novo ao cenário político, só que de uma outra forma. Do outro lado. Então essa peça é fantástica, e um jeito de eu ter a peça em casa foi tendo o livro, e eu acho o nome do livro também representativo, que já é um livro que está me servindo muito para a minha pesquisa. Provavelmente vai ser o título de alguma obra futura, que é O Pão e a Pedra, de Sérgio de Carvalho. E além dessa questão da greve, ele passa por uma outra de nuances a respeito sobre a diferença de salário para homem e mulher dentro
da indústria, e isso reflete no mercado atual, e uma série de outras questões pertinentes aí. Da hora, Maria. Quero agradecer a partilha, por compartilhar, né, a história, compartilhar suas percepções do seu trabalho. É sempre muito rico, né, para quem está no campo da curadoria escutar os artistas. Então, muito obrigada. E obrigada também ao convite. Obrigada, TVT. Muito obrigada. Tamo junto, finalizando mais uma Roda de Pogo. Obrigado, até a próxima.